E o Rio Grande do Norte dá um grande exemplo para o Brasil. É um estado que está sabendo erguer-se, ficar de pé, fazer sua contribuição, é o segundo produtor de petróleo, é o primeiro produtor de sal, é o terceiro produtor de gás, é o primeiro produtor até de uma fruta que, quando eu era criança, só se comprava na Argentina, que é melão, é um grande produtor de manga, é um estado que está procurando alternativas, que sabe fazer os seus investimentos, é algo que tem de certo no Brasil. E são com essas coisas certas que nós vamos corrigir os erros, que nós vamos resolver os nossos problemas. Eu estou muito otimista. Fiquei, continuo, mas hoje aqui, meu otimismo vai multiplicar por 2. Nunca na história o Rio Grande do Norte trabalhou com tanta sintonia com o governo federal como agora. Os resultados todo mundo já conhece. Mas isso não ocorreu por acaso. Ocorreu porque tínhamos pessoas competentes e sensíveis no governo federal e tínhamos igualmente políticos no Estado que se fizeram ouvir e respeitar. Ou seja, houve afinidade de projetos, maturidade política e respeito mútuo. Como líder do PSDB no Senado Federal, tenho participado disso tudo e contribuído para que o Rio Grande do Norte seja tratado com a grandeza que merece. Mas sei que tudo pode ser ainda melhor. Para isso, precisamos continuar no rumo certo. O presidente Fernando Henrique, que é do nosso partido, já provou que tem um compromisso forte com a gente. E José Serra pode fazer ainda mais. Depois de assistir a este programa, acho que você vai ter a mesma certeza. Há alguns anos atrás, Brasil e Argentina tinham o mesmo grande problema enfrentado: a inflação. No programa do PSDB de hoje, você vai ver a diferença entre o caminho que o Brasil tomou e os atalhos que a Argentina seguiu. É muito importante que a gente tenha bem claro na memória essa diferença, porque nas eleições deste ano, o Brasil vai ser chamado novamente a decidir por onde ele quer seguir. Não tenha medo não, que o rumo da nação é cada vez mais claro. Enfrenta teus problemas, porque quem tem um rumo não se perde nos atalhos. Avança, meu país, que um tempo mais feliz espera logo à frente. Me dê a tua mão pra fazer uma nação melhor pra nossa gente. Até a metade do século XX, a Argentina era uma ilha de prosperidade na América Latina. Um país com todas as condições para ser uma grande nação. Vendo tudo isso, cabe a pergunta: como a Argentina chegou à difícil situação em que está hoje? O país está praticamente quebrado. As empresas estão fechando. Os argentinos tentando deixar o país. Os supermercados sendo saqueados. Uma Argentina que não é nem sombra da grande nação que prometeram ao seu povo. Nos últimos 7 anos, o Brasil tomou um rumo claro. E para continuar neste rumo, muitas vezes o governo teve que tomar medidas nem sempre muito agradáveis. Medidas que os governantes argentinos, por exemplo, não quiseram tomar. Se uma medida, mesmo que fosse correta, diminuísse a popularidade do governo na Argentina, ela simplesmente não era tomada. Resultado, a Argentina ficou indo para lá e para cá, sem rumo. É por isso que hoje, enquanto ela, infelizmente, vive a maior crise da sua história, o Brasil é o país que mais atrai investimentos no mundo depois da China. Nós vencemos uma inflação enlouquecedora que muitos governos dos mais diversos partidos não conseguiram vencer. E o que é mais importante, graças a este rumo trilhado passo a passo, o país melhorou suas políticas sociais e começa finalmente a pagar a enorme dívida social com seu povo. Olhe, isto não significa, em absoluto, que a gente tenha chegado lá.
A senhora que tem problemas nas filas dos postos de saúde, ou tem medo de sofrer um assalto, sabe que não. O salário mínimo não é o que um trabalhador ou um aposentado merece, nem é o que nós sonhamos. Sabemos disso. Mas o Brasil que nós estamos construindo é muito diferente daquele país perdido na inflação, de 80% ao mês de alguns anos atrás. Um país que o mundo não respeitava. E o que é pior, os brasileiros também não. É claro que, quando chega a época da eleição, vai aparecer gente mostrando a você tudo o que falta ser feito. E falta muito, aliás. O que ainda falta fazer é mais do que nós já fizemos. E olha que fizemos bastante. Mas é só olhar para o Brasil de ontem, ou então para muitos países vizinhos hoje, para dar valor às nossas conquistas. Até porque, se as coisas fossem fáceis de fazer, como tentam dizer a você alguns críticos, por que não foram feitas antes? Se fosse fácil, alguém já tinha feito. O Brasil conseguiu finalmente derrubar a inflação. Hoje, 97% das nossas crianças estão na escola. A ONU recomendou o uso do nosso programa contra a AIDS. Ele é considerado um exemplo para o mundo. Se fosse fácil, alguém já tinha feito. Construção da barragem Santa Cruz do Apodi. Construção da barragem de Umari. Construção do novo terminal do aeroporto de Natal. Alguns anos atrás, uma linha de telefone fixo chegava a custar até R$8.000. Hoje custa em média R$80. Se fosse fácil, alguém já tinha feito. Para continuar conduzindo o Brasil nesse rumo e fazer as correções necessárias, as principais lideranças políticas do país estão se unindo em torno de um nome. Eu sou José Serra e esta é minha vida em alguns segundos. Tenho 59 anos, sou casado, pai de 2 filhos. Nasci em São Paulo, filho de uma modesta família de imigrantes. Meu pai tinha uma banca de frutas no mercado municipal. Sempre estudei em escola pública e consegui chegar à faculdade de engenharia. Me tornei líder estudantil, presidente da União Nacional dos Estudantes, com apenas 21 anos. Perseguido pela ditadura de 64, tive que ir embora do Brasil. Morei no Chile, na França e nos Estados Unidos, onde estudei economia e tornei-me professor. Quando voltei ao Brasil, fiz parte da luta pelas diretas, lembram? Depois, me tornei secretário de Planejamento do governo de São Paulo, deputado federal 2 vezes, autor da lei do seguro-desemprego e o senador mais votado do país. Ministro do Planejamento do governo Fernando Henrique, ajudei a implantar o Real e, recentemente, ministro da Saúde, cujo trabalho valeu muito a pena. PSDB, um partido feito por quem tem história. Como você pode ver, o homem que muita gente hoje pensa que é médico, por causa do seu trabalho sério à frente da saúde, estudou engenharia e é economista. Mas é justamente por seus conhecimentos em economia e por sua grande experiência política e administrativa que Serra deu certo como ministro da Saúde. Além de obstinado, ele conhece a máquina do governo como poucos. Conhece as leis. José Serra não tem só vontade de mudar. Já mostrou que sabe como mudar. Tirar as boas ideias do papel e colocar na prática. Como ministro da Saúde, nos inúmeros projetos que realizou por todo o Brasil, seja na modernização do Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel em Natal, do Hospital do Câncer, ou nas obras de saneamento básico em Mossoró, José Serra demonstrou os mesmos traços de personalidade que o acompanham durante toda a vida. José Serra tem coragem. Enfrentou os grandes laboratórios para garantir ao Brasil a fabricação dos genéricos. José Serra é competente. Os investimentos do Ministério da Saúde cresceram 77% no Rio Grande do Norte. Implantou as campanhas contra o diabetes e a hipertensão, realizando 378 mil exames no estado. Criou a vacinação gratuita de idosos contra a gripe. Ampliou o programa Saúde da Família para 419 equipes, o que significa saúde em casa para 1.400.000 potiguares. José Serra tem responsabilidade social. São 4.400 agentes comunitários de saúde, atendendo 89% da população do estado. A campanha do Registro Civil entregou documentos para mais de 82 mil potiguares. Criou o Bolsa Alimentação, que irá beneficiar mais de 88 mil mães e crianças do estado. José Serra, um homem de palavra. Criou os mutirões